Olá pessoal, bem-vindas à nossa aula de Introdução à Lógica de Programação, nossa oficina de Introdução à Lógica de Programação. E nessa nossa aula a gente vai tratar um pouquinho sobre variáveis, tipos de dados e vamos dar uma breve introdução ao Scratch e o App Inventor, A gente vai conhecer essas duas ferramentas hoje também, E o que é que a gente vai tratar hoje nessa nossa aula, Inicialmente a gente vai relembrar algoritmos, Porque a gente teve diversas aulas sobre raciocínio lógico, Que tinha mais relação a essa questão do próprio raciocínio, Das diversas nuances do raciocínio. E a gente meio que deixou um pouquinho de lado essa questão dos algoritmos. Então a gente vai relembrar um pouquinho, sobre os algoritmos, até para dar uma refrescada também na memória, e a gente conseguir pegar um pouquinho o ritmo dos assuntos que a gente vai tratar de fato hoje, A gente vai entender o que são variáveis, A gente vai adentrar nessa parte de algoritmo, entender de fato o que são variáveis. Vamos ver também o que é um dado, A gente geralmente fala bastante sobre dados, então hoje a gente vai entender de fato o que é um dado, entender um pouquinho sobre essa questão, E quais tipos existem, Além de entender o que são dados, a gente também vai entender quais tipos de dados existem principalmente na programação, Principalmente nessa questão da construção dos nossos algoritmos. Então a gente vai entender também quais tipos de dados existem. E aí, por fim, depois de aprendermos um pouco sobre essas questões, a gente vai ter uma breve introdução, uma apresentação sobre o Scratch, essa ferramenta Scratch, como também uma introdução bem breve ao App Inventor, A gente vai conhecer um pouquinho, brevemente, sobre essas duas ferramentas, Então, relembrando aqui, a gente lembra nas nossas aulas anteriores que a gente aprendeu que o algoritmo de fato é aquele conjunto de regras, que são extremamente bem definidas para a solução de algum problema. Então a gente aprendeu, isso aí desde a nossa primeira aula, dessa oficina até o decorrer. Então a gente já tem fixado aqui esse algoritmo. A gente pode defini-lo como esse conjunto de regras que tem o objetivo de solucionar algum problema, E também aprendemos que a palavra algoritmo, ela não é esse termo computacional, Então, no caso, ele não é apenas um termo que a gente pode utilizar na computação. Então, a gente aprendeu isso, Armazenamos isso na nossa mente, que algoritmo é, de fato, uma coisa que a gente utiliza esse termo, essa definição, a gente meio que já utiliza no nosso dia a dia, sem ter a noção de que era algoritmo. Então, a gente já aplica o algoritmo no nosso dia a dia e nós aprendemos esses conceitos lá no comecinho, Então, é bacana a gente relembrar essa questão também, certo? E a gente também aprendeu que o próprio algoritmo, nós podemos utilizá-lo de diversas maneiras, Como eu falo aqui, a lógica do algoritmo pode ser usada em diversas funções do nosso dia a dia, Como a simples troca de lâmpada até fazer um café. Então, no caso dessa lógica, de fato, a gente tem essa possibilidade de utilizá-la no nosso dia a dia, Como eu falei, a gente já pratica o algoritmo nos nossos dias a dia sem ter essa consciência. Então, até mesmo a forma que a gente troca uma lâmpada, ou fazemos um café, ou arrumamos a nossa cama, ou varremos a casa, Todas essas tarefas que a gente já faz no nosso dia a dia, de certa forma, a gente já está aplicando alguns algoritmos, A gente já está aplicando uma lógica de algoritmo nessas tarefas, justamente porque a gente
usa, né, segue uma sequência de passos para poder realizar essas tarefas. Então a gente aprendeu isso lá nas nossas primeiras aulas, né? E também aprendemos que dividir problemas em pequenas partes para conseguir traduzir a cadeia de etapas para um computador interpretar. Essa parte é bem mais voltada para a computação de fato, né? Para o computador de fato, para que a gente possa passar essas instruções para o computador, né? E também acaba trazendo um pouco essa característica para o nosso dia a dia também. Porque aí, se a gente aprende um pouquinho que dividir os problemas acaba ajudando a resolver um problema maior, né? Se a gente dividi-lo em pequenas partes. Então, é um conceito que a gente aplica bastante na computação, diretamente com a programação, mas que também pode ser aplicado no nosso dia a dia com as nossas tarefas comuns, né? Com as nossas tarefas diárias. Então, todas essas características de algoritmos a gente aprendeu e eu peço que vocês fixem um pouquinho esses conceitos para que a gente consiga dar continuidade e vocês compreenderem um pouco mais sobre esse tema, certo? E bom, vamos de fato agora entrar nessa etapa de variáveis. Vamos entender o que de fato são variáveis, né? Bom, a gente já entende que o algoritmo ele representa a solução para um problema no mundo real, escrito em linguagem que o computador compreende, né? Ou aquelas todas as representações, né, que a gente viu naquela nossa aula sobre algoritmo. Então, tem o método de algoritmos que é escrito para o computador compreender, como também tem aqueles outros métodos ensinados anteriormente. E com esse pensamento, a gente pode entender que cada item tratado nesse problema pode ser representado por uma variável, né? Então, cada item do nosso problema, né? Cada partezinha específica do nosso problema, a gente pode, de fato, representá-lo por uma variável, né? Afinal, essa variável ela pode ser entendida como uma classificação ou medida, né? É uma quantidade que se altera em cada caso ou unidade de estudo. É uma propriedade no objeto de estudo que pode ser medida e enumerada, né? Então, no caso da variável, ela é justamente essa classificação ou medida, né? Que de fato se altera, assim como o próprio nome diz, ela é uma variável, ela pode variar, né? Dependendo da situação, né? Do problema em si. Mas ela é essa variável, né? Essa questão que geralmente tem traz um pouco essa questão da medição e da enumeração, né? A gente vai ver diversos tipos de variável, mas o conceito geral é que, de fato, ela é essa classificação dos nossos itens, né? Justamente para que a gente possa representar para um computador da melhor forma possível quais tipos de itens, né, que a gente quer resolver nos nossos problemas, por exemplo. Mas eu vou dar continuidade aqui para vocês compreenderem um pouquinho melhor. E essas variáveis, né, trazendo um outro conceito que é basicamente a mesma coisa, elas são elementos básicos na programação, pois são aquelas que armazenam os dados que precisamos no nosso algoritmo, né? Então, no caso da programação, é pelas variáveis que a gente guarda os dados que a gente precisa utilizar em algum dado momento, né? Caso a gente crie um programa para resolver algum problema específico, esse programa provavelmente vai precisar de algumas informações, né, alguns dados que a gente vai precisar utilizar posteriormente, né? Então, essas variáveis elas têm esse objetivo, né? Armazenar esses dados para a gente poder utilizar posteriormente. E cada dado ele pode ser de um tipo diferente. E por isso a gente precisa mostrar ao nosso algoritmo logo no início o que esperar armazenar, né? O que a gente espera armazenar. E elas também acabam sendo um espaço na memória do computador que é destinado a um dado, que pode ser alterado durante a execução do algoritmo. Então, no caso, né, essas variáveis, elas podem ter vários tipos, né? Que eu vou até falar um pouquinho mais sobre essa questão dos tipos mais para frente. Mas essas variáveis, né,
elas podem abordar, né, acatar, ter uma atribuição de diversos tipos de informação, né? Então elas podem armazenar como textos, como números, né? Então elas são esse espaço na memória, né? Elas fazem parte, né? Quando a gente executa um algoritmo no nosso computador, elas fazem parte de um espaço, ocupam um espaço na memória que é extremamente destinado àquela informação que a gente quer guardar para poder usar posteriormente, né, no nosso programa. Então, elas têm essas características, né? As variáveis elas têm essas características, além de ser um tipo de dado que pode ser alterado, né? Que aqui diz que é alterado, né? Mas ele pode ser alterado no decorrer da execução. Ele também recebe diversos tipos de informação, né? Então, a gente tem essas características aí que são relacionadas às variáveis, certo? Bom, para exemplificar um pouquinho mais, né? Porque pode ficar bem abstrato, né? Todas essas explicações pode parecer bem estranho de início, né? Então, para exemplificar, a gente pode imaginar que essas variáveis elas são como caixas que são destinadas a guardar algo mutável ao longo do tempo, né? Algo que pode se modificar ao longo do tempo. Então, a gente pode até pegar como referência quando a gente, por exemplo, está de mudança para algum lugar. Geralmente a gente, às vezes, guarda caixas, né? Que são, por exemplo, de sapatos. E aí acaba que reutilizando algumas caixas que eram para sapatos para utilizar, guardar outros tipos de conteúdo. Então, a gente pode considerar aquela caixa como uma variável, né? Que naquele momento ela está ocupando um sapato, por exemplo, mas daqui a algum tempo ela pode ocupar, sei lá, alguns livros que eu quero transportar para algum outro local. Então, a gente pode considerar a variável como sendo essas caixas, né, para guardar esse tipo de informação. E nós também podemos pensar, né, nas variáveis como sendo um armário, né, com diversas gavetas. Vamos pensar assim, pensa nesse armário que tem várias gavetas, nas quais cada uma será reservada para guardar tipos diferentes de roupas. Então vamos pensar nesse armário, né? Então, nessa situação aqui, né, representada, essas variáveis seriam justamente cada gaveta dessa, né, que guarda um tipo de informação, que nesse caso vão ser vários tipos diferentes de roupas. Então, essas gavetas, né, elas possuem esse espaço interno que está sempre ocupando aquele espaço ali do armário, né, e justamente esse espaço que está sendo guardado, né, que está sendo ocupado por aquela gaveta, vamos considerar a gaveta variável, né? Então, aquele espaço que a variável está ocupando, né, que no caso, voltando para a questão da computação, é um espaço na memória do computador, aquele espaço é de fato reservado para aquele tipo de informação, né? Nesse caso aqui, representado, a gente tem que na gaveta 1 a gente guardaria camisetas, na gaveta 2 a gente guardaria meias, e na gaveta 3 a gente guardaria shorts, por exemplo. Então, cada uma dessas gavetas, né, cada uma dessas variáveis especificamente, elas teriam o seu espaço reservado, né? Você percebe que até a terceira é maior do que todas as outras, mas cada uma delas ocupariam um espaço específico no armário, que pode ser considerado essa memória própria do computador, né? E essas variáveis estão sendo populadas, né, vamos dizer assim, por informações diferentes, né? Então, a gente pode pensar em variáveis dessa forma. Mas a gente vai ver aqui, ó, uma tradução desse método, né, que a gente explicou nesse instante,
como seria isso representado na programação, né? Então, em teoria, vou até pôr aqui o apontador, seria representado dessa maneira aqui, né? Então, neste caso especificamente, cada gaveta seria uma variável diferente, justamente porque cada variável dessa está, além de ocupando um espaço diferente, também está armazenando uma informação diferente, um dado diferente, né? Então, na programação, né, no caso, no nosso algoritmo, né, a gente poderia representá-las desta maneira, né? Dando atenção básica aqui nesse underscore aqui, nesse underline, justamente porque em programação, né, vocês não precisariam entender isso agora, mas eu acho bacana mencionar. Em programação, geralmente quando a gente cria variáveis, a gente não mantém um espaço entre as informações, né? Se eu quero que o nome da minha variável seja todo este nome aqui, mas eu quero que mesmo assim contenha um espaço, eu preciso separá-la de alguma maneira, sem que seja com o próprio espaço, né? Que a gente já costuma dar quando está escrevendo mesmo, né? Quando está mandando uma mensagem, que a gente separa lá as nossas palavras com aquele espacinho. Em variáveis, em criação de variáveis, a gente não pode utilizar esse espaço, né? Justamente porque o programa normalmente não interpreta que essas duas coisas separadas são de fato uma coisa só. Eu acho que não ficou 100% claro, mas provavelmente depois, né, na nossa próxima aula, eu posso exemplificar melhor essa questão para vocês, certo? Mas, traduzindo isso para a programação, as nossas variáveis, né, das nossas gavetas aqui, elas seriam representadas desta maneira aqui, certo? Bom, quando se trata de declaração de variável, né, esse ato de dar um nome e um tipo, né, a gente pode chamar de declaração de variável. Afinal, para que o programa funcione corretamente, é possível que a gente declare logo no início todas as variáveis, né? Porque assim, quando a gente está programando, né, quando a gente está criando algum programa, algum sistema, ou até mesmo resolvendo algum problema, a gente, em sumo, né, normalmente, vamos precisar de algumas informações que não podem surgir do nada, né? Sempre quando a gente cria algum programa, isso é muito linear. Então, a leitura é sempre de cima para baixo, né? Tudo bem alinhado linearmente mesmo. Então, se a gente, por exemplo, quer resolver algum problema, né, do nosso computador ali, escrevendo algum programa para resolver algum problema, e a gente, do nada, coloca uma informação ali no meio que o computador pode não reconhecer. Justamente porque você esqueceu de algum momento declarar essas variáveis no início. Justamente porque é como que diz, que é possível que você declare logo no início todas as variáveis, justamente porque quando você cria um problema, quando você tem um problema para resolver, geralmente pensando na lógica, né, naquele raciocínio lógico, matemático e todos os raciocínios que a gente aprendeu, a gente já começa a pensar numa solução para os nossos problemas de uma maneira que a gente já consiga entender quais são as variáveis que a gente vai precisar para poder resolver aquele problema. Então, geralmente é bacana que a gente sempre crie as nossas variáveis lá no comecinho, né, para declarar todas as variáveis logo, para que a gente não tenha preocupação de criar algumas vezes algum problema, algum programa, e do nada dar algum erro, algum problema, justamente porque a gente esqueceu de criar as variáveis que precisávamos, né? E além disso, né, cada uma dessas variáveis, dessas declarações, né, só mostra lá um valor por vez, né, chamado de valor atual. E para trocá-lo é preciso fazer uma nova declaração, né?
Então, no caso das variáveis, geralmente, os tipos mais comuns, a gente só recebe um tipo de informação, né? Então, no caso, eu não posso querer declarar uma variável com 3 valores diferentes. Isso é completamente fora da caixinha, não é possível. Justamente porque a variável ela tem essa característica de se variar, de fato. Então, se, por exemplo, eu quero que a minha variável inicial ela tenha um valor, né, e depois eu vejo que talvez esse valor deveria ser mudado por alguma característica do meu problema e exige que aquele valor ali ele seja modificado. Um bom exemplo é justamente o vídeo que eu mostrei para vocês, né, que eu mandei para vocês verem, que era sobre aquela questão da gorjeta, né? Que aí em algum momento de pico do restaurante, a gorjeta valia 30, mas aí depois de um tempo ali, ou um horário menos movimentado, a gorjeta já mudou para 5. Então tem essa variação, né, de variável, e justamente isso. Sempre que a gente precisar trocar esse valor, a gente sempre vai precisar fazer uma nova declaração para que a variável ela mude o seu valor, né? Ela mude a sua informação que ela está guardando nela. Então, é bacana a gente entender essas questões. Caso vocês tenham qualquer dúvida relacionada a isso, ou não ficou tão claro assim, vocês podem me falar que eu explico para vocês um pouquinho melhor, certo? Bom, quanto ao uso, né? As variáveis elas são extremamente importantes para o funcionamento de programas e aplicações. E isso, né, são dos vários diversos tipos, né? Justamente que podem lidar com cálculos, condições, repetições e qualquer outro dado que pode ser modificado durante o seu funcionamento, né? E os computadores, eles possuem essa memória extensa, né, com a gravação de uma série de dados distintos, né? Então, quando você informa a variável, dá um nome e um local para a certa informação, né? Então, geralmente, quando você informa uma variável ao computador, geralmente você dá um nome, você intitula aquela variável por algum nome, né? E algum local para a informação, né? E ao citar essa variável novamente, né? Depois lá no final, por exemplo, você declarou a variável lá em cima e já informou algum dado para ela guardar, por exemplo. Lá em cima, quando você criou ela, você já informou algum dado para que ela já obtivesse aquele dado. Então, ao citá-la novamente em outra parte do nosso programa, a gente vai mostrar para o nosso computador, né, onde ele pode encontrar o que é preciso para que o programa rode sem nenhum problema, né? Então, no caso da variável, ela tem essa característica. Além de guardar essas informações, né, elas também são essa referência para o nosso computador, para que, além dele saber aonde encontrar a informação, ele também saiba aonde ele deve trocar a informação, caso isso seja necessário. Então, o uso normalmente se aplica dessa forma, né? Além de ser um tipo de dado, né? De questões da programação, que a gente vê essa possibilidade de modificação, ela também pode trazer vários tipos de informação, né? Como já foi citado antes, e tem essa característica de ser um indicativo para o nosso computador, de onde ele pode encontrar a informação que a gente quer que ele encontre, né? Justamente porque a gente informou alguma informação, informou algum dado, né, para aquela variável, justamente para que ela guardasse, para que pudéssemos utilizá-la posteriormente em qualquer etapa do nosso programa para resolver algum problema. Então,
esse é um tipo de uso, né? Tem vários tipos de uso, na verdade. Mas essa aplicação do uso, acho que a gente consegue entender melhor quando a gente está para a prática. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso, certo? E bom, vamos agora entender o que é um dado, né? Porque eu falei para vocês o que é a variável, né? E estou falando várias vezes sobre dado. E fica até meio que abstrato demais, justamente porque é muito aberto, né? As definições de dado, né? E no caso aqui eu trouxe algumas referências de dicionário, né? Como eu já fiz em outras aulas, em outras etapas, onde temos 3 significados aqui, um deles sendo de informática. E no nosso 7º aqui, que seria o primeiro, né? Ele diz que dado é esse resultado de investigação, cálculo ou pesquisa, né? E até traz uma frasezinha embaixo que diz conferir os dados do computador, né? Então, esse dado também pode ser esse resultado da investigação, né? Justamente a informação que é encontrada em algum local, né? No caso aqui, um computador, pela frase, né? Uma outra questão, né? Uma outra característica, que também é uma definição, é que esse dado é essa informação relativa ao indivíduo, que é capaz de identificá-lo, né? Como também tem embaixo ali dados pessoais, né? Então, esse dado também é relacionado a essa informação que nós temos, né? Que aí já pode ser o nosso nome, pode ser a nossa idade, pode ser o ano que a gente nasceu, pode ser uma característica física. Então, todas essas informações, né, elas são também consideradas um tipo de dado justamente porque nos identifica de certa forma. E na informática, né, um dado é essa informação capaz de ser processada por um computador, né? Então, na informática, o dado é justamente essa informação que o computador ele pode processar, né? E aí, geralmente, esse dado é processado normalmente a partir das variáveis que a gente conheceu um pouquinho antes, né? Então, a gente tem todas essas características que definem o que é um dado, mas vamos entender um pouquinho melhor. Afinal, a gente está, né, todos nós estamos rodeados de dados, né? E afinal, o que é de fato esses dados, né? Bom, um dado, ele é esse valor atribuído a alguma coisa. Então vamos especificar melhor, porque até essa frase fica bem abstrata, né? Então vamos ver a foto, né? A gente tem aqui uma foto com várias bolas, né? Várias bolinhas brancas. E o que a gente pode falar sobre essas bolas, né? A gente identifica que são bolas de golfe, certo? Então, um dos primeiros dados que já temos é que elas são usadas para golfe, justamente porque são bolas de golfe. A gente tem essa informação. E o golfe, ele é um tipo de esporte. Então, já para a gente conseguir classificar, né? Todos esses dados a gente já consegue transformar em uma informação, justamente porque a gente já consegue classificar, né, todos esses dados em alguma informação que de fato descreve essa imagem aqui, né? Mas afinal tem várias outras coisas, né? A gente pode entender qual é a cor, né, delas, que no caso aqui é branca. Temos a questão da condição em que elas estão, né, que é uma condição usada, já são bolas usadas. Todas têm um tipo de tamanho específico, tem um número determinado, né? Além do número que está impresso nelas, a gente também consegue calcular, contar a quantidade de bolas que tem aqui, né, na nossa imagem. E provavelmente elas também têm um valor monetário, né? O custo, né? Qual o custo de cada uma dessas bolas e por aí vai. Então, assim, todos esses dados quebrados, né, jogados, a gente pode chamar de fato de um dado, né? Justamente porque a gente só pega características que soltas, né? A gente não tem a preocupação em
quando se trata de dado, né, a gente não tem essa preocupação de interpretar essas informações, né, justamente porque são dados, são apenas informações soltas, realmente. Essa questão da informação já é um pouquinho mais para frente, no qual a gente já reúne todas essas informações e dá um sentido para cada uma delas, né? Mas para dados especificamente, a gente só pega essas características soltas mesmo sem ter uma correlação, certo? E esses dados, eles podem ser desde qualitativos, né? E esses dados qualitativos são tudo o que se refere à qualidade de algo, né? E aí pode ser uma descrição de cor, textura, descrição de experiência, uma entrevista. Tudo isso, de certa forma, é um dado qualitativo, né? Que já foca bastante nessa questão da qualidade das informações. Os dados quantitativos, eles já se referem aos números, né? E aí a gente pode listar a questão do número de bolas, o tamanho das bolas, o preço, né? O preço que elas têm no mercado, né? A nota de uma prova, também a idade é um dado quantitativo, o ano que nascemos também é um dado quantitativo. Então, esses dados, né? Eles podem, de fato, ser descritos e utilizados na programação. Temos também os dados categóricos, que são os que categorizam o item que você está descrevendo, né? Então, no caso, é a condição de usadas das bolas de golfe, por exemplo, é um tipo de exemplo de dado categórico, porque ele está dando uma condição para aquela informação, né, para aquele dado especificamente. Então, se eu digo que uma bola ela está usada, eu estou dando uma categoria, de certa forma, para aquelas bolas de golfe, né? Outros exemplos poderiam ser bolas novas, bolas quebradas e etc. Então, a gente tem essas características, né, essas definições que a gente pode, de fato, armazenar em um programa e que são classificadas como dados categóricos. Mas temos mais, né? Temos mais. Então vamos ver quais são os outros tipos de dados que a gente tem. Bom, temos os dados discretos, né? Que geralmente são dados numéricos com brechas na sequência entre eles, né? Por exemplo, a contagem das bolas de golfe. Só pode haver um número inteiro de bolas de golfe, afinal 0,3 bolas seria impossível, né? Então, nos dados discreto, normalmente são dados inteiros, são dados realmente fechados. Então, é tipo um 10, um 11, um 0, um 2. Então, já são dados bem mais inteiros, realmente. São dados inteiros. E os dados contínuos, eles são os dados em que todos os valores são possíveis, né? Então, aí já tem uma abertura a mais, né? Uma agregação, vamos dizer assim, maior de tipos de valores, né? Que ele pode receber. E aí, no caso, não há nenhuma brecha entre eles, né? Então, aí, o tamanho das bolas de golfe pode ser qualquer valor. 10,53 milímetros, 10,54 milímetros ou até 10,536 milímetros. Então, aí, esse tipo de dado, né, ele já embarca os dados que são decimais, né? Então, aí já são dados que a gente pode quebrar realmente. Então, nesses dados contínuos, a gente já tem essa possibilidade de utilizar essas informações, esses dados mais quebrados, né? O tamanho do pé também pode ser um outro exemplo, ao contrário do tamanho do calçado, que é um dado discreto. Afinal, não existe calçados que tenham o tamanho 35,3, né? Então, a gente não tem essa quebra, né? Mas o tamanho de um pé, ele já pode ter aquele dado mais quebrado, justamente porque tamanho de pé a gente não tem esse limite de ser um valorzinho tão correto, né? Então a gente viu
que tem todos esses tipos de dados, né, que a gente pode utilizar na programação. E falando em dado, falando em variável, a gente até citou sobre a questão de tipos, né? Então, vamos entender um pouquinho quais tipos existem, né? Quais são os tipos que existem de dados, né? Para que a gente possa especificar para os nossos computadores, né? Então, a gente vê aqui que nos algoritmos criados para realizar tarefas na computação, a gente utiliza variáveis para manipular dados, né? Por exemplo, nome, idade, altura, peso, data de nascimento, sexo, saldo, etc. E para otimizar a utilização de memória, cada variável armazena apenas um tipo de dado, né? Então, o objetivo dessa limitação da variável é justamente para otimizar a utilização da memória, justamente para que a gente não ocupe um grande espaço que poderia caber vários tipos de informação para uma informação muito pequena, né? Então, não é uma utilização de memória otimizada, né? É uma utilização muito grande para uma coisa que não precisa tanto desse tamanho, né? Então, por isso que a gente tem essa otimização da utilização da memória. E a gente tem algumas características, né? Afinal, a variável nome, ela, em teoria, deve armazenar textos, né? Já a variável idade deve armazenar apenas números inteiros, que não tem casa decimal. Na variável sexo, a gente já pode armazenar apenas um caractere, que pode ser M ou F, né? Para definir masculino ou feminino. Afinal, seria correto armazenarmos o valor M na variável idade? Não faz tanto sentido assim, né? Justamente por isso que a gente deve especificar em nossos algoritmos o tipo de cada variável. E para que isso? É justamente para isso, né? Para que a gente possa dizer ao nosso computador que aquela variável específica, ela vai receber um tipo de informação. Então, no caso da variável idade, ela só pode receber informação de número, e número inteiro, né? Então, a intenção é justamente passar para o computador que essas variáveis, né, que aquela variável que a gente criou e deu o nome de idade, ela só vai receber valores inteiros, e que são números, né, e não um texto ou um valor, um caractere, como no caso do M aqui, né, que ele exemplificou. Por isso tem essa importância de definirmos tipos para as nossas variáveis, certo? E em computação, a gente tem 4 tipos de dados primitivos, né? E esses tipos de dados, eles são o inteiro, né, que representa esses valores numéricos negativos ou positivos, sem casa decimal, né, que são esses valores inteiros. Temos o tipo real, que representa esses valores numéricos negativos ou positivos que tem casa decimal, né? Ou seja, valores reais, né? Então, no inteiro, a gente tem os valores mais inteiros realmente, sem nenhuma casa decimal, e no real, a gente já tem essa possibilidade de utilizar valores com casa decimal, né? E que também são chamados de ponto flutuante, né? Temos o tipo lógico, que ele vai representar valores booleanos, né? O que assume apenas 2 estados, que aí pode ser aquele verdadeiro ou falso, que vocês lembram que a gente acabou vendo sobre isso nos nossos estudos de raciocínio lógico e até a questão da tabela verdade, né, que a gente aplicou sobre essa questão de verdadeiro ou falso, né. Então, na programação, né, nos nossos algoritmos, a gente também pode atribuir uma variável do tipo lógico. E temos também o tipo texto, né? Que aqui está texto, mas geralmente é caractere, né? Que eles falam. Que ele representa essa sequência de um ou mais caracteres, né? E aí a gente coloca esses valores do tipo texto entre aspas duplas, justamente para indicar que é um texto propriamente dito, né? Então, esses são os tipos mais utilizados, né? Que a gente mais utiliza na programação. E são os básicos para que a gente consiga, né,
fazer os nossos algoritmos e especificar para o nosso computador quais tipos de dados que a gente está entregando para ele, certo? Bom, considerando aquele nosso exemplo anterior, né, que a gente tinha aquelas 3 gavetinhas, né, e a gente criou aquelas variáveis, como seria se a gente colocasse um tipo, né? Como seria se a gente aplicasse um tipo de fato para essas variáveis, né? Então, no caso aqui, como a gente iria aplicar uma variável que especifica o tipo de informação que está sendo guardada nas gavetas, né? Neste caso específico seria caractere, né? Seriam dados de texto, justamente porque a gente já escreveria aqui no na nossa variável 1, já receberia a informação camiseta. Na nossa segunda receberia a informação meia. Na nossa terceira receberia a informação short, né? Então, no caso, como são informações, como são dados de texto, né? Então, essas variáveis, elas teriam o tipo de caractere, justamente porque recebem esse valor em texto, tá bom? E, bom, vamos conhecer um pouquinho agora sobre as ferramentas que a gente vai utilizar, né, no decorrer dessa nossa oficina e também na nossa próxima oficina. Então, vocês já vão conhecer um pouco das ferramentas que a gente vai conseguir utilizar aí no decorrer do nosso projeto. O Scratch, né, é o nossa primeira ferramenta aqui, né? E essa ferramenta, né, o Scratch, na verdade, ele é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo Media Lab do MIT, né, que é eu esqueci até o nome, é um nome em inglês muito grande, acho que tem um slide mais para frente, e por não exigir esse conhecimento prévio de outras linguagens de programação, geralmente o Scratch é ideal para pessoas que estão começando a programar. E ele foi desenvolvido para ajudar pessoas acima de 8 anos no aprendizado de conceitos matemáticos e computacionais, né? E com ele a gente pode criar animações, jogos e outros programas interativos, né? Então o Scratch, além dele ser essa linguagem de programação, né, ele é a gente consegue encontrar um site sobre ele, né, o site dele, no qual a gente consegue ver projetos de outras pessoas, né, tem galeria de projetos, a gente consegue desenvolver nossos próprios projetos dentro dele, né, gratuitamente. E a gente, de fato, pode aprender sobre essa questão de aplicação de variáveis, né? Entender sobre essa questão dos conceitos matemáticos, entender sobre, de fato, a lógica da computação e da programação, né? Justamente porque ele nos dá essa possibilidade, né? Com as ferramentas que ele possui. E esse daqui é o mascotezinho do Scratch, né? Que a gente sempre vê ele no comecinho, quando a gente visita. Eu vou na estante entrar no site para que vocês possam ver um pouquinho, né, para entender sobre que tipo de ferramenta é essa, né. Aqui tem um printzinho básico, né, que aqui é justamente o local onde a gente tem os nossos blocos, né, que é uma linguagem baseada em blocos, né, é mais voltada para blocos realmente. Aqui a gente tem a nossa parte que a gente consegue visualizar, né, o que a gente faz com os blocos. E aí a gente vê aqui o mascotezinho principal. E esse é o nosso espaço que a gente utiliza para poder juntar os nossos blocos, né. Então aí tem várias características dessa nossa ferramenta, né, que a gente pode ver daqui a pouco. Bom, o Scratch ele é considerado mais acessível que linguagem de programação textuais, justamente por se utilizar de uma interface gráfica, né, esse visual, que permite que programas sejam construídos com blocos encaixados, que lembram bastante o brinquedo Lego.
Eu não sei se vocês, as pessoas que têm filhos, né? Vocês que têm filhos, se vocês já deram algum brinquedinho desses de montar para os seus filhos, alguma coisa assim, ou se já tiveram contato realmente, mas ele simula de uma certa maneira, né, o Scratch, justamente essa brincadeira de Lego, né, que a gente tem essa intenção de juntar blocos, né. Então, não é da mesma forma, claro, mas nós temos diversos blocos, né, que a ferramenta nos proporciona, justamente para que a gente consiga utilizar, né, e fazer os nossos próprios projetos, os nossos próprios jogos. E cada bloco da linguagem, né, ele contém um comando separado, que podem ser agrupados livremente, justamente porque eles são como blocos de Lego. A gente pode simplesmente pegar alguns blocos e encaixarem eles uns nos outros para poder fazer alguma função, certo? E os comandos eles podem ser modificados através de menus barra, né? Então, tem toda essa versatilidade da gente poder alterar alguns dos comandos que já vêm pré-prontos para justamente se adequar ao que a gente precisa para poder resolver algum problema ou criar algum jogo, né? E essa linguagem ela consegue combinar diversos tipos de mídias, como imagens, sons e outros programas. Então a gente pode, ao criar os nossos programas, os nossos projetos no Scratch, a gente pode utilizar imagens, né? Se, por exemplo, o meu gatinho anda para frente, a imagem de fundo ela pode se alterar, ou pode fazer algum som, ou pode utilizar outros programas para fazer alguma outra questão. Então, essa junção, né, essa combinação, ela é possível e o Scratch nos traz essa possibilidade, né, de juntar todas essas mídias, né, para poder fazer cada vez mais um projeto o mais interativo possível e o mais interessante também, né. Já o app Inventor, né, ele é também conhecido como App Inventor for Android. Ele é uma aplicação código aberto, né, que foi originalmente criada pela Google e atualmente ela é mantida pelo Massachusetts Institute of Technology. Eu sou horrível em inglês, tá, gente? Desculpa. Mas aquele MIT lá que eu falei lá no começo é esse nome todinho aqui, né, que descreve aí o nome da instituição que está responsável não só pelo App Inventor, como também pelo Scratch, né? E essa ferramenta, né, o App Inventor, ele permite que os recém-chegados à programação de computador, eles criem esse aplicativo de software para o sistema operacional Android, né? Então, diferente do Scratch, né, que o objetivo ele é apenas fazer de fato programas para ficar ali na plataforma mesmo. O App Inventor ele já tem esse objetivo de ser uma criação de aplicativos para o celular, né? Então, o objetivo já é voltado para os dispositivos móveis, né? E ele também usa uma interface gráfica que permite aos usuários arrastar e soltar objetos visuais para criar um aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android. Então, ele tem, de certa forma, essa questão de arrastar e soltar, né? Que a gente não precisa digitar códigos, né? Criar códigos. A gente só pode pegar lá algum botão ou algum texto e só ir adicionando, né? E arrumando da forma que a gente quer para poder depois, né? Criar esse aplicativo e executar nos nossos celulares Android, né? Tem essa limitação da questão de ser Android. Não dá para ser executado em um iPhone, por exemplo. Ele é mais direcionado para o Android, certo? E aqui a gente tem a telinha do App Inventor, né? Que é que eu falei para vocês. Tem a questão das características, né? Que a gente pode pegar aqui e arrastar para aqui, para essa partezinha, né? Temos as propriedades de cada informação. Então tem como mudar a cor de fundo, tem como deixar desabilitado,
mudar o tipo de fonte, alterar o tamanho da fonte. Tem vários tipos de características, né, que a gente pode ir modificando, né. E aí tem várias outras questões que a gente pode explorar depois, mas que é possível de utilizar, né, para poder criar os nossos aplicativos, certo? E assim como o Scratch, né, o App Inventor também tem o seu editor em blocos para fazer a parte lógica do seu aplicativo mobile. Então aqui, como essa imagem aqui que vocês estão vendo, da mesma forma que lá no Scratch, naquela imagem do Scratch que a gente viu, da mesma forma que a gente viu que tinha alguns bloquinhos, né, de montar, que a gente podia juntar um no outro para poder fazer alguma coisa, aqui no App Inventor a gente também tem essa possibilidade. E aí, no caso, a gente já utiliza essa parte de blocos para fazer a parte lógica mesmo. Então, por exemplo, se alguém clicar, né, no nosso aplicativo, se clicar em um botão, o que é que esse botão vai fazer, né? Então a gente já pode especificar aqui o que é que a gente pode fazer quando houver alguma interação da pessoa com o nosso aplicativo, certo? Então a gente tem essas características aí. Antes da proposta, vamos explorar um pouquinho realmente sobre essas plataformas, né? Eu não sei se está pequeno, eu espero que não esteja, tá? Mas aqui a gente tem o site do Scratch, né? Esse aqui é o site do Scratch, ele está 100% em português, né? Tem essa vantagem. E aqui a gente consegue ver projetos, né, do pessoal, que as pessoas criam e disponibilizam, né, para que a gente possa interagir, como também ver como eles fizeram. E aqui no nosso caso, né, a gente pode já clicar aqui direto em começar a criar, que aí a gente já vai ser direcionado para essa etapa aqui, né, que a gente viu lá naquele nosso printzinho básico, né. Aqui essa telinha aqui verde, ela é de tutoriais, né, que a gente pode seguir, de fato, quando se está começando, a gente pode seguir esses tutoriais justamente para que a gente consiga fazer algum projeto, né, e seja básico e seguindo aqui as orientações do próprio site, né. Então, além de ele nos dar essas ferramentas, ele também nos possibilita, nos ensina realmente a como utilizar a nossa plataforma, né. Eu vou fechar aqui, a gente pode explorar isso na próxima aula. E aqui a gente tem, né, essa partezinha de code aqui, né. No meu caso ele está em inglês. Deixa eu só modificar aqui para o português para ficar até mais simples aí. Até voltou de novo. Aqui a gente tem nossa parte de código, né, que aí vai ter vários tipos de blocos, né. Tem o de movimento, de aparência, de som, de eventos, controle, sensores, operadores, variáveis e também os meus blocos. Então aqui ele também nos possibilita criar blocos nossos, né, que a gente precise. Se eu quiser criar algum bloco, eu posso criar aqui sem nenhum problema. E vocês percebem que cada bloquinho desse, né, a gente vê que tem uma cor específica. Por que isso? Justamente para que a gente consiga identificar no nosso código qual tipo de código que a gente está utilizando, né? Então, se eu tenho ali um bloquinho azul, né? Vou botar aqui um bloquinho azul. Se eu tenho aqui um bloquinho azul e um bloquinho, deixa eu ver aqui, de aparência. Aqui, juntei esses dois bloquinhos. Então aqui eu consigo identificar que esse azul é de movimento e esse roxo aqui é o de aparência, né? Então aqui no caso a gente consegue fazer essa diferenciação pelas cores, né? Então aqui temos as fantasias, né? Que aqui no caso a fantasia é de fato o nosso bonequinho, né? E são todas as coisas que a gente quer utilizar no nosso projeto. Então aí no caso pode ser um plano de fundo,
pode ser um outro personagemzinho que a gente quiser usar. Então, é nessa etapa aqui que a gente faz a edição dessas nossas características, né, que a gente vai utilizar no nosso projeto. Também temos a aba de sons, que aí já é todos os sons que a gente quer que tenha no nosso projeto, né? Então a gente aqui pode adicionar alguns sons para poder complementar o nosso projeto, né? E eu vou aqui nesses dois botõezinhos aqui, eu vou executá-lo ali, vocês viram até que ele já falou, mas aqui eu clicar nessa bandeirinha verde, em teoria é para ele fazer algo, mas aí ó, vocês veem que ao clicar aqui ó, ele já vai fazendo justamente aquilo que eu tinha atribuído para que ele fizesse, né? Se mover 10 passos e dizer olá por 2 segundos, né? Nesse caso aqui ele não fez porque eu não iniciei, né? Tem aqui o evento. E aí, ao clicar aqui, ele faz, né? Então aí, toda vez que eu clicar aqui, ele vai fazer justamente o que está escrito nos nossos bloquinhos. Eu não vou me prolongar nisso aqui, justamente porque a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre na nossa próxima aula. Então, vou seguir para o nosso App Inventor para a gente ter uma noção, né? Aqui a gente vê que o site é bem mais simples, é bem menos possível, porque infelizmente ele não tem em português, eu não achei ele em português. Mas para a gente criar também os nossos aplicativos, é só vir aqui no Create Apps, né? E aqui a gente tem o nosso... Ah não, tem que fazer login, verdade, tem aqui o nosso login. E aí, ao fazer esse login, a gente vai ter a parte dos meus projetos, né? Ok, ele já abriu aqui, não sei porquê. Mas aqui a gente vai ter os meus projetos, né? Vão estar listados aqui todos os nossos projetos. E se quiser iniciar um novo, clica aqui em iniciar, dá um nomezinho qualquer para ele, né? Tipo teste. Criou ali, clicando nele, a gente consegue carregar. E aqui a gente tem aquelas características que eu falei para vocês, né? Tem um botão que eu posso clicar e arrastar, que aí ele vai ficar aqui. Temos a questão da legenda, que eu posso colocar aqui. E posso fazer essas alterações. Eu posso colocar a fonte da legenda para 20, por exemplo. Dando um enterzinho, ele já aumenta aqui e a gente já tem essas características. Para fazer as atribuições, aqui a gente tem o botãozinho de blocos e aí a gente entra na parte de fato dos blocos, né? Então vai ter similar ao que a gente viu no Scratch, vai ter aqui de controle, de lógica, matemática, texto, listas, dicionário, cores, variáveis e procedimentos. Então aqui a gente tem todas essas características aqui, né? Em blocos para que a gente possa fazer as nossas atribuições, né? Justamente para que a gente consiga fazer as nossas edições de fato, né? Do que a gente quer que o nosso aplicativo faça, certo? Eu não vou me estender também, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na nossa próxima aula. E a proposta para essa nossa aula de hoje é vocês verem os projetos que eu falei para vocês, né, que a gente consegue ver que tem lá no Scratch. A gente vê que tem lá aqueles projetos, né, que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar até aqui para mostrar. Que aqui a gente vê que tem projetos em destaque, né, que tem vários joguinhos, né, que vocês podem de fato explorar. Não tem problema quem tiver só o celular. Ele funciona também no celular, tá? Tem alguns em inglês, uma boa parte deles é em inglês, mas também a gente consegue encontrar projetos em português, né? Se vocês quiserem alguma ideia, né, de alguma coisa legal que eu possa recomendar, eu também posso enviar para vocês o link de alguns, né? Mas a ideia é que vocês entrem aqui no site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para explorar, realmente, para ver um pouquinho, mexer, né?
interagir aqui com o projeto do pessoal. E aí na próxima aula a gente vê um pouquinho mais, né, do que vocês exploraram para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, certo? Então, eu termino aqui a nossa aula, né? Agradeço vocês por ficarem até aqui, né? Quem ficou. E eu espero que vocês consigam, né, fazer essa exploração e entender o que eu quis passar aqui, né, nessa nossa aula. E caso tenha ficado alguma dúvida, mesma coisa, né? Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. O mais rápido que eu puder responder, eu vou responder. E vou tentar tirar as dúvidas de vocês, né, da melhor forma possível, certo? Então, obrigado novamente por ficarem até aqui. E até a nossa próxima aula.